Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse o amor, eu nada seria. A Rerum Novarum evoca um direito. E aí vem a sua pergunta, mas com que direito a Igreja Católica pode falar para fora da sacristia? O fundador da nossa congregação, o Padre Deon, é desse tempo. E ele dizia para os seus padres, olha, tem que sair da sacristia. Não basta evangelizar na prece, é preciso evangelizar na praça. E ele ia, inclusive, para a porta das fábricas, falar que Deus tem um projeto que não se resume em salvar as pessoas na sua dimensão espiritual. Não quer salvar só a alma, mas também o corpo. Não só o indivíduo, mas também a sociedade. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá, o amor jamais acabará. Atualmente permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o amor é a maior delas. Você recorda quantas vezes precisou de ajuda? Sabe, aqueles momentos difíceis nos quais nós somos surpreendidos por grandes fatalidades? Às vezes, a falência dos negócios que nos fez perder todos os recursos antes adquiridos, a perda do emprego, quando uma família inteira depende do seu trabalho, uma doença que chega no momento inesperado, ou até a morte de um ente querido. Todos nós já passamos ou iremos passar por situações dolorosas, e nessas horas a caridade, o amor, é o que de mais necessitamos. Estou falando tudo isso para você se colocar no lugar de tantas pessoas que diariamente sofrem, pessoas para as quais a cruz é mais pesada, irmãos que precisam de nossa ajuda para aliviar o peso do sofrimento. E agora é só doar. A salvação que a igreja proclama e anuncia não é apenas uma salvação ultraterrena para depois dessa vida. A salvação é também uma conquista histórica. Deus quer nos salvar também aqui na história, nos dando vida e vida em plenitude. Senão, Jesus não teria multiplicado o pão, ele apenas falaria que no céu nós teríamos pão em plenitude. Mas ele multiplicou o pão, transformou a água em vinho, curou os enfermos, fez 1000 milagres, dando vida e vida em plenitude. Esse é o tema que vamos abordar hoje na série Rerum Novarum, a igreja e a questão social, um problema nosso. Começa agora o Maranatá. Porque a igreja é esta casa, esta mãe que acolhe seus filhos no seu colo. Não é? A igreja, inclusive, em alguns lugares, e a doutrina social da igreja nascente foi isso, era a única esperança para o operário que não tinha ninguém por ele. Não é? Então, em muitos países, bispos, padres, inclusive o Papa Leão XIII e outros que vieram depois, porque a doutrina social da igreja continuou, ela vai desde a Rerum Novarum, e recentemente o próprio Papa Bento XVI publicou a Caritas in Veritate. Então, a igreja sabe que seus filhos precisam de uma defesa. Passa necessariamente pela igreja, assim como a solução passa necessariamente por reconhecer que Deus é Deus. No fundo, a igreja está defendendo o direito de Deus, né? Que fez essa terra para todos, e não apenas para alguns. Então, quando alguém se apropria do que é de todos, a igreja vai denunciar esse tipo de corrupção. Estamos aqui no Empório Padre Rodolfo Comori, que na Paróquia Sagrada Família, num projeto bastante interessante, o projeto de um mercadinho. Estou aqui com o Mateus, que é um dos responsáveis por esse espaço. Mateus, apresenta para nós um pouco esse projeto aqui dentro da comunidade da paróquia. Nós gostaríamos de colocar aquilo que nós temos no dia a dia da nossa vida, aquelas pessoas que também não têm a possibilidade de ir a um mercado, colocar o seu dinheiro por não ter esse dinheiro, né? E nós aqui proporcionamos, através desse mercadinho, esse espírito de levantar a dignidade dos cidadãos, né? Para que eles possam fazer aqui a sua compra. Nós temos a cesta, que a gente chama de cesta mensal,
que é a cesta normal, que são famílias cadastradas, que a nossa assistente social vai até a residência da pessoa, faz um cadastramento, faz uma triagem e então eles são aptos a receber a cesta mensal. Depois nós temos também o que a gente chama de cesta de emergência. A mulher é faxineira e o marido é pintor, cai da escada, machucou o pé, vai ficar uma semana sem trabalhar. Bate a nossa porta, então nós temos aquela cesta de emergência. As primeiras vezes que nós abrimos o empório, teve uma senhora que veio aqui e quando chegou exatamente nos produtos de limpeza, ela nos disse: graças a Deus, hoje eu posso lavar a roupa de casa com sabão em pó. É uma coisa que realmente marca a gente, né? Da não possibilidade de ter sabão em pó, e aqui eles conseguiram. Na última semana do mês, nós entregamos as cestas normais, né? Aí os alunos vêm, os meninos que fazem o encontro na catequese ou mesmo na crisma, né? Eles vêm aqui, trazem bolacha, aquele negócio, eles arrumam certinho para nós nas prateleiras. Aí na outras semanas, tem a oportunidade de vir, aí um garoto falou assim: padre, mas fizeram um rapa aqui. Quer dizer, eles têm noção do seguinte: do que eles trazem, as pessoas vêm e buscam. É muito bonito que o Papa Leão XIII, apesar de reconhecer o importante papel da igreja na doutrina social e na transformação da sociedade, naquele sonho que Deus tem de uma sociedade onde todos são irmãos, onde há fraternidade, onde há justiça, tudo isso é um ideal bonito e a igreja sabe que tem um papel determinante. Mas a igreja reconhece que ela não faz tudo, que a igreja tem um papel determinante, mas um papel só. E que há um papel que é do Estado, não é? E que há outro papel que é, por exemplo, daqueles que têm capital, dos ricos. Os ricos também precisam optar pelos pobres, também precisam optar pela solidariedade, pela generosidade social. Eu trabalho muito com empreendedores, na pastoral do empreendedor. Um empreendedor é alguém que coloca o seu capital para produzir, inclusive produzir emprego. E isso é bonito, e a doutrina social da igreja tem uma palavra para os empreendedores. Eles são benquistos. Tem muitos empreendedores que acham que a Igreja Católica fez a opção preferencial pelos pobres, então ela não gosta da gente, porque a gente é rico. Que nada! Existe uma doutrina social que fala que também o rico, que não vive de especulação imobiliária, de especulação de capital, mas coloca seu capital para produzir inclusive empregos e produzir bens até para os mais pobres, esse é alguém que está vivendo uma santidade no capital. Olha, a santidade empreendedora, a santidade da aplicação do capital. Todas essas classes, elas devem viver de maneira harmônica. E aí aqui tem um grande grito de Leão XIII contra a luta de classes, o conflito entre as classes, que coloca, por exemplo, o operário contra o patrão. A doutrina social da igreja não coloca o operário contra o patrão. Até reconhece que muitas vezes existem conflitos que vão acabar no impasse. Por exemplo, a greve. Então a doutrina social da igreja, não na renovaram, mas dali para frente, vai discutir quando é que uma greve é legítima ou não. Padre, eu dei aula muito tempo, uns 20 anos dando aula, né? E depois houve oportunidade, fui para a Embraer, trabalhei na Embraer também um bom tempo. E depois, então, eu resolvi também colocar uma papelaria. E trabalhei muito tempo na papelaria. E, enfim, aposentei. O que fazer agora? Sempre tive vontade de ajudar as pessoas. Aí falei, bom, então surgiu a oportunidade de vir para cá e tocar esse projeto do Empório do Padre Rodolfo, que para nós é muito gratificante. Trabalhei durante 34 anos na General Motors e o meu dia a dia era 4h30 da manhã, levantar, ir ao trabalho, retornar cansado. Aí já não tinha mais vontade de fazer tantas coisas, precisava descansar para o dia seguinte. E é exatamente esse dia a dia que não me permitia fazer isso. Aliás, é uma desculpa que a gente dá, que não dá para a gente fazer, tá? Mas o envolvimento nosso com o dia a dia não nos permite realmente voltar o olhar para as pessoas que realmente precisam. Após a minha aposentadoria, me proporcionou um tempo maior. Mas continuo acordando cedo, mas agora eu posso fazer visita às pessoas, trabalhar, partilhar com as pessoas aquilo que a nossa comunidade partilha. Não é o fato de termos classes que cria o problema e nem mesmo o conflito. É
e a solução não seria só o capitalismo. Então a igreja não é que ela desaprova o comunismo e aprova o capitalismo. Não, ela é crítica das duas partes. Ela mostra que nenhuma solução nem outra estão completas e vão levar à bancarrota. E aconteceu isso. A Rerum Novarum é de 1891 e logo depois, em 1929, aconteceu a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o grande crack, né? E não demorou muito para a solução socialista pensar então que ela era a solução autêntica e única, né? Mas também o Muro de Berlim caiu, né? Não demorou muito, 1989, né? Se eu não me engano, o Muro de Berlim também ruiu e nós iniciamos a década de 90 com um grande vácuo. E então João Paulo II vai inaugurar a década de 90, fazendo o eco da Rerum Novarum 100 anos depois, há centésimos anos, e nela o nosso querido São João Paulo II, que nasceu submetido a um Estado comunista na Polônia, faz a ponderada reflexão sobre a doutrina social da Igreja, já agora na aurora do terceiro milênio. E continuamos refletindo sobre o significado da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caridade na sociedade. Não vamos fazer como o avestruz que põe a cabeça embaixo da terra e diz, não tenho nada a ver com isso. Sou uma pessoa religiosa, vou ficar na igreja adorando Jesus e lá fora, no Iraque, as pessoas que se matem, que eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu tenho sim a ver com isso. A igreja tem tudo a ver com a praça e com a prece. Deus nos deu tanta coisa, então é nossa obrigação também compartilhar um pouco com os outros, que mais necessitados. Se nós tirarmos Deus da história, da sociedade, o que vai sobrar é apenas uma filantropia, muitas vezes egoísta e interesseira. Quando nós fizermos isto por amor, né, por causa da nossa fé, então a gente sabe que tudo não termina nesta vida. O fundador da nossa congregação, o Padre Deon, costumava dizer aquela frase de Platão, no livro Fédon: se alguém, sabendo que a vida é eterna, educa apenas para essa vida, é louco. Ou seja, nós sabemos que a história não termina com a morte. Nós acreditamos no céu, né? Então, se nós queremos o céu, um dia uma terra no céu, devemos então promover um céu na terra. A doutrina social da igreja é isso. Para os que buscam uma terra no céu, promove um céu na terra. E chegamos aqui na comunidade magnífica das Irmãs Salesianas. É uma obra maravilhosa, um projeto onde o jovem, as famílias, eles são tratados, encontrados com cuidado, com qualidade, com muita religiosidade. É um projeto social e, ao mesmo tempo, um centro de evangelização que tem ajudado muitas pessoas a encontrar o sentido da vida. Fica em Putim, em São José dos Campos, onde nós trouxemos hoje o nosso gesto concreto, a nossa cesta básica. Neste tempo que nós vamos conversar sobre a igreja e a questão social dentro da Rerum Novarum, esse comprometimento da igreja na questão social, e a igreja precisa estar atenta a isso, e também levar os seus fiéis a compreender isso. Qual é o nosso cuidado com o ser humano? Sim, nós viveremos sempre essa questão de ricos e pobres, e em cada uma dessas realidades é preciso que o ser humano se descubra na sua integridade, no seu valor, e perceba que ali ele pode dar e receber com alegria, com esse sentimento de pertença. É por isso que dentro da palavra de Deus, Paulo nos fala disso, da fé, da esperança e do amor. Mas aquilo que, de fato, sela o nosso comprometimento, a nossa identidade, é o amor. Maranatá é isso. Vem, Senhor Jesus, encontre em nós esses corações sensíveis à vida humana e ao cuidado humano. Por isso que nós estamos aqui e queremos juntos assumir esse compromisso pela palavra de Deus. Até o próximo Maranatá.